Ba ba bam bam ba 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 bam 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 ba ba bam bam ba 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 bam 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 na 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 na. E aí, galerinha, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Julião. E hoje vim ajudar vocês com um assunto que é o fuso horário, ou os fusos horários, que é um assunto um pouquinho complicado na geografia, porque você tem que ter uma percepção espacial um pouquinho diferenciada. Tem que conseguir se colocar fora do planeta Terra e ainda entender que a Terra está girando. Mas vamos por partes, certo? Primeiramente, por que existem fusos horários? Os fusos horários existem por causa do movimento de rotação do planeta Terra. Aquele movimento que ele faz ao redor do seu próprio eixo, que ele faz do sentido oeste para leste e demora aproximadamente 24 horas. Coincidentemente, se existem 24 horas, existem 24 fusos horários. Mas por que eles existem? Simples, pela nossa posição relativa com relação ao Sol. Quando o Sol está bem na nossa cabeça, é meio-dia. Quando o Sol está a leste, nascendo, 6 horas da manhã. E quando o Sol está ao oeste, se pondo, 6 horas da tarde. Claro, horários aproximados. Mas isso depende da nossa posição no planeta Terra. Porque enquanto em alguns lugares é meio-dia, outros é 6 horas da manhã, outros é 6 horas da tarde e outros é meia-noite. Isso acontece porque a Terra está girando e o Sol fica na mesma posição. Só que nossa posição relativa ao Sol modifica. Olhem o mapinha aqui, por exemplo, tá, pessoal? Vamos imaginar que aqui é meio-dia. Exatamente aqui no meridiano de Greenwich, que ele é o meridiano que se começa o cálculo dos fusos horários. Leste, oeste. Se o Sol está aqui meio-dia, quem está nesta posição aqui vê o Sol a leste, nesta direção. O Sol está nascendo. Em compensação, quem está nesta parte do mundo, olhando para o Sol, está vendo ele a oeste, ele se pondo. Então, o fuso horário é com relação à nossa posição no planeta Terra. Claro que eu poderia usar um globo, que seria mais tranquilo para explicar, mas eu não tenho um no momento. Desculpa aí, tá, galera? Mas o fuso horário tem a ver com a nossa posição relativa com o Sol durante o movimento de rotação. Tranquilinho? Bom, e vocês devem estar se perguntando nesse momento, já expliquei o que era o fuso horário, mas como ele funciona? Como a gente calcula ele? Bom, vamos pro básico do básico, certo? Falei para vocês que o movimento de rotação da Terra demora 24 horas. Então, uma rotação é 360 graus em 24 horas. Divido 360 por 24, a cada 15 graus que a Terra gira, demora 1 hora. E esta é a relação dos fusos horários. Então tem muito a ver com o nosso movimento de rotação. A Terra demora 1 hora para girar 15 graus. E por isso cada fuso tem 15 graus de distância longitudinal. Isso é o mais importante para vocês entenderem, que os fusos horários diferentes é o movimento de rotação e a cada 1 hora a Terra gira 15 graus. E a partir disso que nós fazemos os cálculos do fuso horário. Por exemplo, como é que a gente faz o cálculo do fuso horário? Eu vou ensinar para vocês uma mini receita de bolo, que eu gosto de dizer. Como a gente faz os cálculos, sempre acertando o fuso horário. Nós começamos com algumas perguntas. A primeira, se os pontos estão em hemisférios iguais ou hemisférios diferentes. Se eles estão em hemisférios iguais, a gente diminui a longitude maior pela longitude menor, por um simples motivo. Olhem aqui no mapa. Se a gente está aqui na Bolívia e aqui no Brasil, nós não passamos por Greenwich. Então, já que estamos no mesmo hemisfério, nós só temos que saber a distância entre esses dois pontos. Certo? Mas agora, se nós estamos em hemisférios diferentes, nós somamos a longitude. Por quê? Olhando aqui no mapa novamente,
Se eu estou no Brasil e vou para, por exemplo, Madagascar, eu passo pelo meridiano de Greenwich. Então eu tenho que somar a distância do Brasil até o meridiano de Greenwich, mais de Greenwich até Madagascar. Por isso que a gente soma. E, sabendo a distância longitudinal, o segundo passo é dividir por 15. Por que a gente divide por 15? Porque a cada 15 graus que a Terra gira, ela demora 1 hora. Então a distância vai dar as horas de diferença que existem entre um ponto e outro. E o último passo é o quê? É saber qual direção que nós estamos indo. Se nós estamos indo para leste, aonde que o Sol nasce, são horas a mais. Se nós estamos indo para oeste, são horas a menos, porque é onde que o Sol se põe. E a partir dessas regrinhas, tu consegue resolver qualquer questão de fuso horário. Olha um exemplinho aqui. Por exemplo, vamos imaginar que em Brasília, que é o fuso de 45 graus oeste, são 12 horas do dia 10 do 10. E eu quero saber que hora é dia é em Roma, 15 graus leste. O que a gente faz? Primeira pergunta, hemisférios iguais ou diferentes? Hemisférios diferentes. Lembre-se, pessoal, é só longitude que importa. Hemisférios diferentes. Então a gente soma 45 mais 15, que vai dar 60 graus. Opa, descobri a distância entre as duas cidades. O que eu faço agora? Divido por 15, porque a cada 1 hora a Terra gira 15 graus, para saber a diferença em horas. 60 dividido por 15 dá 4 horas. Próxima pergunta, horas a mais ou horas a menos? Estou em oeste e estou indo para leste, então são horas a mais. 12 horas mais 4 horas, que vai dar 16 horas do mesmo dia. Tranquilinho, né, pessoal? Então vamos complicar um pouco. Pessoal, então aqui mais um exercício para a gente ter uma ideia de como funciona, tá? Agora vamos fazer o oposto, certo? Ou ir na direção oeste. Vamos imaginar que em Tóquio, que pertence ao fuso de 135 graus leste, são 6 horas do dia 5 do 2. E eu quero saber que hora e dia é em Caxias do Sul, 45 oeste. Primeira pergunta, hemisférios iguais ou hemisférios diferentes? Um é leste, o outro é oeste, então são hemisférios diferentes. Somamos a longitude, 135 mais 45, que vai dar 180 graus. Beleza, descobri a distância longitudinal. Agora o que eu faço? Eu divido por 15 para saber a diferença em horas. 180 dividido por 15, 12 horas. Muito bem, vamos para o último passo. Horas a mais ou horas a menos? Então, estou em Tóquio e estou indo nesta direção aqui para chegar em Caxias do Sul. Estou indo na direção oeste. Se é oeste, são horas a menos. Então, se são horas a menos, o que eu faço? Eu pego as 6 horas menos 12 horas de fuso. Que vai dar quanto? Menos 6 horas do dia 5 do 2. Mas pera lá, professor. Como que deu hora negativa? Significa que eu estou no dia anterior. Tiro 24 horas da data, mais 24 horas, que vai dar, desculpa aí, 18 horas do dia 4 do 2. Então, pessoal, tem a ver com a nossa posição. Sabendo a distância longitudinal, é só você fazer o cálculo. Correto? E, pessoal, vocês podem estar se perguntando se tem um jeito de complicar um pouquinho mais. E tem, que na verdade tem os cálculos de viagem. Mas isso é bem simplesinho, pessoal. Só se acrescenta uma regra ao fazer isso, que é o tempo de viagem. Vou explicar aqui, ó.
Imaginamos que nós temos aqui, estamos saindo num voo de Caxias do Sul, que pertence ao fuso de 45 Oeste, às 7 horas do dia 27/3, em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos, 120 graus Oeste. O tempo de viagem foi de 13 horas. Que dia e hora eu chego em Los Angeles? Bom, pessoal, eu continuo fazendo exatamente a mesma receita de bolo. O mesmo passo a passo que eu expliquei para vocês. O que é que eu faço? Primeira pergunta, hemisférios iguais ou hemisférios diferentes? A resposta é hemisférios iguais. Então, já que eu não tenho que passar por Greenwich, eu pego o maior, 120 menos 45, para saber a distância longitudinal. Que vai dar quanto, galera? Que vai dar 75 graus. Divido por 15. Que vai dar quanto? 5. Então, 5 horas, pessoal. Hoje eu tô bem, hein? Então, pessoal, 120 menos 45 dá 75 graus. Dividido por 15 dá 5 horas. Beleza, essa é a diferença de horas entre Caxias e Los Angeles. Horas a mais ou horas a menos? Estou aqui e estou indo para essa longitude. Estou indo sentido oeste. Então são horas a menos. Então eu pego as 7 horas menos 5 horas de fuso, que vai dar 2 horas do dia 27/3. Só que agora tem uma nova informação, que é o tempo de viagem. E o que eu faço com o tempo de viagem? Eu somo mais 13 horas, que vai dar 15 horas do dia 27/3. Então, pessoal, esse é o jeito matemático de se resolver os fusos horários. E, pessoal, mais um detalhe que é muito importante sobre o território brasileiro. Nós temos uma grande distância longitudinal, fazendo do que nós tenhamos 4 fusos horários, ou 2 horas atrasadas em relação a Greenwich, que são as nossas ilhas oceânicas. Nós temos o 3 horas atrasadas em relação a Greenwich, que é o horário oficial de Brasília, mais um que é 4 horas atrasadas, que pega estados da região norte e centro-oeste, como vocês podem ver no mapa, e também o nosso último fuso horário, que pega o Acre, e se não me falha a memória, 11 cidades da região amazônica. Então, o Brasil, por sua distância longitudinal, ele tem 4 horários diferentes. E o oficial, para não se esquecer, repito, é o de Brasília. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aqui com alguns detalhes do fuso horário. Qualquer coisa, podem me perguntar, certo? Então aqui fica um abraço e até a próxima vez.